Boa noite a todos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Primeira vez, né? Sim, aqui sim. Ah, tá. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Então, mais uma vez, boa noite. Então, eu vejo sempre as mesmas carinhas, é porque mesmo vibrando, interfere no nosso tratamento, tá? A gente pede que desligue o celular para a gente poder absorver melhor o nosso tratamento, né? Porque o zap não está no instante, né? Então a gente acaba se distraindo, diz que a gente pede que desligue, né? Porque é o nosso momento aqui, né? E aí a importância da gente passar pelo atendimento fraterno também, que já passou, quem está querendo passar, precisando passar, é só deixar o nome lá na frente com as meninas, que elas agendam. Se não der para passar hoje, passa semana que vem ou na semana seguinte, tá? A gente está sempre pedindo para passar no atendimento fraterno, porque é uma forma da gente estar conhecendo vocês, ajudando cada um de vocês no que for melhor possível, tá? Quem fuma um cigarrinho, toma uma cervejinha, a gente pede para que, assim, umas 2 horas antes do tratamento, evite também, né, para absorver melhor o tratamento. A palestra, ela é o nosso principal tratamento, né? Porque a gente toma um passo lá na maca, mas quando a gente entra lá do portão para cá, a espiritualidade já está cuidando da gente, né? Então, conforme a gente vai ouvindo a palestra, a espiritualidade está cuidando de cada um de nós que estamos sentados aqui e o pessoal que está em casa também ouvindo a palestra, né? Temos a caixinha de vibração ali na frente, que vocês podem estar colocando o nome de alguma pessoa que queira receber, que está doente, não pode vir aqui, aí a gente põe o nome da pessoa lá, né? Na hora que a gente vai fazer as vibrações aqui, a gente vibra pelos nomes que estão lá na caixinha de vibração, né? É importante que coloque se a pessoa é encarnada ou desencarnada. Porque daí a espiritualidade vai saber o tratamento correto, tá bom? A gente pede para permanecer em silêncio. Hoje nós temos aqui uma senhorinha maravilhosa que vai tocar violão para nós. A nossa palestra hoje vai ser divina, né? Como sempre, toda semana mas hoje, ao som do violão, vai ser mais ainda, né? De um jeito especial, né? Né, então. A gente agradece, né, a presença dela aqui para nos alegrar a nossa casa. A importância do evangelho também, né? A gente está fazendo o evangelho no lar, porque a gente vem aqui, faz o nosso tratamento. Mas aí a nossa casa também tem que estar protegida, né? Porque a gente vem aqui, recebe o tratamento, até chegar na nossa casa a gente encontra aquele irmãozinho menos iluminado, né? Então, por isso que a gente pede para fazer o evangelho no lar. Porque ele pode até nos acompanhar até a porta da nossa casa, mas chegando lá, nossa casa estando protegida, ele não entra. Ele fica do lado de fora, né? As nossas lives, elas são de terças e quintas, às 20 horas. Na sexta-feira, às 2 horas da tarde, começa o tratamento aqui. Aos domingos, às 10h30 da manhã. Tem 2 horários de tratamento, mas a live só é transmitida às 10h30. Quem não puder estar vindo aqui, quiser estar acompanhando pelo Facebook, agora nós estamos também no YouTube, né? Então, quem quiser assistir, compartilhar com alguém, dar um joinha lá, né, para nossa casa receber mais visitas, né? Por favor, façam isso, a gente fica muito agradecido, né? Temos a importância das doações também, quem puder doar 1 quilo de alimento, né? Uma roupa, um calçado para a gente estar pondo no bazar, reverter em dinheiro para pagar as contas da casa, né? Porque todos nós temos as nossas continhas, né? A gente agradece também, a casa agradece muito e que Jesus dê em dobro para cada um de vocês, para aqueles que puder doar, né? O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus não é nada, né? Então a gente agradece imensamente o carinho de vocês, as doações de vocês, que é através das doações de vocês que a gente mantém a nossa casa, tá?
Desde já, muito obrigado a todos por não desistirem dos tratamentos, né? Sejam todos muito bem-vindos. E nesse momento nós vamos envolver a Silvia em muito amor, muito carinho, que vai fazer a palestra para nós hoje. Palestra maravilhosa dela, vocês vão gostar. Você nem ouviu ainda, né? Mas eu já assisti suas palestras. Então, neste momento, vamos fechar os nossos olhos e fazer a prece das fraternidades para começar a nossa palestra. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E que tenhamos uma ótima palestra e um ótimo tratamento. Seja bem-vinda. Obrigada. Essa senhorinha é minha mãe, ela se chama Cidinha, né? Qual é seu nome? A minha mãe vai comigo em todas as casas. Outro dia eu já comentei, né? Ela conhece, mas aqui eu estou uma temporada vindo direto, então ela não consegue vir, não consegue me acompanhar. Né? Então, boa noite para todos. Né? Hoje o tema que foi escolhido vai falar sobre comida. Comida? Hora dessa. Vai falar sobre estarmos aqui reunidos no banquete, né? Um banquete espiritual. O tema é sobre pão. Primeiro eu vou perguntar aqui quem não gosta de pão. Qualquer não, gente. Quem já comeu pão francês? Quem já comeu pão de banha? Pão de leite? Pão sírio? Pão italiano? Pão português? Pão bisnaga? Tem de tudo quanto é tipo. Pão é o alimento mais democrático da face da terra. É um alimento muito antigo e que ele tem que ser fabricado por alguém. Ainda que uma fábrica hoje tenha uma batedeira de massa, ele é feito sob a supervisão de alguém. Em algum momento, alguém vai ter que olhar aquele pão, olhar aquela massa, por maior que seja a fábrica. Nem que seja para apertar um botão, para pôr a farinha certa, fazer a mistura, né? Jesus então diz assim: eu sou o pão da vida. Quem se alimentar desse pão e da minha água não terá fome nem sede. Certo? Jesus fala isso depois que ele fez a multiplicação dos pães. Porque os apóstolos ficam muito... que o pão, o trigo, era de maioria de... O que eu falei outra vez? Mulheres. Porque as mulheres sempre, né, estavam presentes nos lugares porque elas cuidavam da família. E os homens sempre foram para fora, para plantar, para colher, né? E as mulheres
elas sempre se dedicaram a orar, a cuidar da família. E elas seguiam aquele que ia lhes auxiliar nas dores mais profundas que elas tinham, com certeza. A dor de um filho adoentado, né? As dores da alma, porque, não sei se vocês sabem, mas as mulheres, elas têm uns hormônios aí meio atrapalhados, né? E não é de agora, né? Ai, a mulher não tem TPM agora. O organismo da mulher sofre isso sempre. Só que antigamente a gente não tinha conhecimento. Então você imagina uma mulher brava, ficava brava, ela não entendia o que estava acontecendo. Quantas não pensavam? Eu estou atormentada, né? Ai, alguma coisa ruim está me acontecendo. Eu não sei de vocês, quem já teve, das mulheres aqui, quem já teve numa TPM, sensação de perseguição, de que algo ruim vai acontecer, como se fosse uma premonição. Quem já teve aqui? Porque é um sintoma muito comum de TPM, em estados mais críticos, assim. É um sintoma comum. Agora, você imagina você saber isso e não saber que tem a ver com o ciclo menstrual. É para ensandecer qualquer mulher. Então, elas tinham aquelas dores profundas. Profundas dos filhos que foram para as guerras, porque as guerras estavam lá. Profunda dos esposos. Vocês sabiam que quando ela ficava viúva, ela ficava, tipo, deserdada, né? Ela não tinha nada. E hoje, tanto a mulher quanto o homem herdam uma coisa do outro. Naquele tempo, a mulher perdeu o marido. Que dó. Oh, que dó. Você vai ser renegado. Por isso, Jesus conta a história não, ele avalia aquela viuvinha que chega lá no templo e coloca só a moedinha. E ele diz que aquela moedinha tinha mais valor que os outros que levaram muitas e muitas moedas. Por quê? Isso ele chama de óbolo, é a moedinha, né? O óbolo da viúva, ela não deu o que ela tinha sobrando, ela deu o que ela tinha. Tem diferença, né? Então, o pão sempre foi o alimento que sempre matou a fome de toda a população. E em cada região do mundo, o pão, independente das suas diferenças, é servido em algum momento do dia para alguém. E não importa o banquete, que tenha bois, que tenha porcos, que tenha o que for. O que não falta num banquete? Sempre tem um pão. Tem pão para você passar um patê. Pode ser em formato de torrada. Não é? Sempre vai ter pão. Onde você for, num evento, sempre terá um pão. E por que Jesus diz que ele é o pão da vida? Porque Jesus, tudo que ele falava tinha mais de um significado, né? Um significado é porque todo daquele que comer e beber da sua palavra nunca mais sentirá sede nem fome. Por quê? Porque ele preenche o nosso espírito, a nossa alma, com algo que o pão material não fará. Hoje todos nós estamos aqui reunidos procurando este pão. Porque o nosso espírito, ele clama pela alimentação espiritual. Por isso que falam tanto que a palestra é uma
das partes mais importantes de todo o tratamento. Por quê? Porque é ela que vai alimentar o seu pensamento com novas ideias, né, Flávia? Com novos sentimentos, com encorajamento para a gente ir para frente. Porque se largar na nossa mão, a gente vai ficar desequilibrado. Porque a gente tem uma tendência, a gente é ser humano, né? Ou nós somos os melhores, o mais top das galáxias, que a nossa venda orgulhosa nos olhos faz a gente achar que é uma honra para você ser meu amigo, é uma honra, né? Ou seja, tem esses pensamentos. Ou a gente está aqui com a ilusão, ou a gente está lá no chão falando que a gente é a mosca do cocô do cavalo. Não é assim que as pessoas sabem? A gente sofre muito para chegar no meio termo e compreender de verdade, porque a gente fala de boca, não, eu também sou filho de Deus, mas no fundo a gente tem um auto-boicote. E eu estou falando com sinceridade porque, desculpa, aquele que acha que não se auto-boicota, só não está entendendo, ainda não viu, porque todo mundo se auto-boicota. Nós temos muita sensação de desmerecimento. Raramente você ganha algo e você se sente merecedor. Você geralmente sente... Aí você fala, eu fico com vergonha, você vai dar as maiores desculpas, mas o nome disso é auto-boicote. Eu não fiz nada para receber, porque nós estamos acostumados a fazer algo e receber o troco, né? Fazer algo e receber o troco. Então, ela só vai ser boa para mim se eu for muito boa para ela. Então, a gente está sempre esperando um câmbio aí, um comércio. Por isso, a gente sofre quando o outro não dá a resposta que a gente quer. Como assim eu faço tanto por ela e ela não me recompensa? Ela foi ingrata. O dia que a gente conseguir focar mais no que nos dá alegria e não no retorno que aquilo vai dar, nós vamos estar bem melhor, gente. A gente vai estar mais livre. A sensação de liberdade. Porque é assim, sabe? Começa com pequenos gestos. Eu quis lá, fiz um bolo, fui lá na vizinha e falei, olha, fiz um bolo pra você. Aí a vizinha, se ela não tá no seu eixo, o que ela vai pensar? Por que essa mulher me trouxe um bolo? E agora, então, que o povo envenena, né? A gente tá ficando com mais medo, né? Não é? Nós estamos ficando com medo de ganhar a bolo da vizinha. E temos que ficar atentos mesmo, uai. Ok? Infelizmente, estamos nesses tempos. Mas, lá quando eu era criança, a vizinha trazia um bolo. Eu, criança, não entendia nada, eu comia o bolo. Quando a gente é adulta, a gente fala, por que tá trazendo bolo? Porque eu não permito receber nada. Eu desconfio. Aí você fica meio assim. Aí você começa a falar, mas quer ver que ela está interessada em alguma coisa? Quer ver que... Olha. Aí você começa a se sentir devedor. O que você vai? Faz um bolo para ela e leva para ela também. Aí você se sente como? Kits. E a pessoa diz o quê? Não precisava. Eu fiz com tanto carinho que eu lembrei de você. E você fala, Por quê? Porque estamos sempre esperando que o outro pense como a gente. Aí o pessoal fala assim, pra que a gente faz terapia? Pra isso, para descobrir, inclusive, aonde a gente está se auto-prejudicando. Tem um pessoal que não precisa nem de inimigo, gente. Ele é o próprio, né? Ele se auto-boicota. Verdade. Tem um livro da história de Bezerra de Menezes, que é... são muitos, mas um é do Raimundo... Ai, me deu um branco aqui. Raimundo, sei do que lá, gente, desculpa, mas vocês procuram Bezerra de Menezes, Raimundo, alguma coisa vai aparecer. E o Emmanuel faz a capa, faz
uma introdução. Emmanuel diz um trecho assim, que Bezerra de Menezes venceu seus maiores inimigos, os que moravam dentro dele. Pronto. Esses inimigos nós temos que conhecer. Precisamos. E como que a gente vai conhecer? Alimentando o nosso espírito com coisas boas, com o pão da vida. Jesus disse depois, pois eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém chegará ao Pai se não passar por... Não é porque Jesus falou, gente, eu sou o dono do negócio todo aqui. É o seguinte, se não passar por mim, não vai chegar lá, porque eu não deixo. Não é isso. Ele só quis exemplificar dizendo que, olha, tô dando umas dicas para vocês. Segue aí. Hashtag, fica a dica. Segue esse negócio aí que vai dar tudo certo. Vocês vão chegar lá com o Pai do céu, que é Pai da gente, é de todo mundo. Né? É de todo mundo. Mas a gente faz o quê, né, mãe? A mãe, nós duas somos diabéticas. Eu não posso criticar ela, né? Porque de vez em quando ela dá umas abusadas. Por quê? Porque eu também, né, gente? Não é? Não é assim? Não é? Por quê? Porque o alimento é uma necessidade que a gente tem do corpo, da mente e do espírito. Os três se alimentam. Só que às vezes a gente faz uma confusão danada, né? A gente põe alimento físico, o pão, vou falar de pão francês. Pega o pão francês e come 100 pães francês para alimentar a emoção, porque a emoção não tem nada a ver com isso. O alimento da emoção é outro pão, mas a gente faz o quê? Começa a comer, né? Pega um pacote de bala, chupa um pacote inteiro, pega não sei o quê, toma um pote de sorvete inteiro, toma não sei o quê. Por quê? Alguém tá com fome, mas não é o corpo. Aí tá com a barriga deste tamanho. Vocês já tiveram aquela sensação de sede que não passa? Você bebe água, você já tá com a barriga desse tamanho de água e não passa. Já tiveram? Quem já teve? Quem tá com sede? As papilas. O organismo não tá com sede. As papilas, por isso que falam, tá com essa sede, escova os dentes e escova a língua. Bebe água com limão. Já ouviram falar? Bebe água com limão, bebe água com gás. Porque você engana as papilas, que elas ficaram doidas. Elas falam, eu tô com sede, eu tô com sede, eu tô com sede, tô com a boca seca. Mas só que não está. Você tá com a barriga d'água. Dá pra fazer 10 exames de ultrassom, né, de tanta água, mas a sede tá lá. A gente não vai conseguir resolver as questões do pão emocional sozinhos. Por isso que a gente precisa de ajuda. Por isso também que a gente vem aqui. Porque ao ouvir, né, novas ideias, aquilo começa a falar dentro de nós, a gente vai cada um colher uma coisa e falar, nossa, preciso então melhorar aqui. E vai mudando o pensamento, vai aos poucos, bem devagar. Porque nós somos assim, bem devagar. E aí a gente fala assim, nossa, depois que eu fui para aquela casa espírita, a minha vida mudou completamente, né? Ou então a gente fica sedento de mais e mais e mais. Ai, eu preciso mais passo, eu preciso tomar passo com a Flávia, porque o passo da Flávia é forte. Preciso tomar passo com... Sabe assim, quando a gente fica com essa cisma? É porque a fome é emocional, a fome não é espiritual. Porque nós já estamos alimentando o espírito aqui. Então, primeira coisa que a gente precisa lembrar, que o próprio Kardec pergunta, né? Quando, pergunta lá no Livro dos Espíritos, quando o homem, né, o espírito muda? Aí
os Espíritos respondem quando ele quer, mas em geral, quando ele cansa de sofrer. Temos dois caminhos, o querer e o apanhar. Os dois vão levar a gente para frente, porque parado você pode ficar um tempo, mas que você vai ter, que alguma coisa vai te arrastar, um vento vai te levar para frente, vai. E às vezes os ventos deixam o nosso emocional, por exemplo, sem alimento. Quando que a gente alimenta o emocional? Dá uma ideia aí. Espiritual, nós estamos falando dos ensinamentos de Jesus e remodelando. E o emocional? Quando a gente começa a olhar para nós mesmos, é uma das questões. Conhecer a nós mesmos e falar, vixe, hoje tá muito mais democrático os ensinamentos dos psicólogos, né? Então, às vezes você não está fazendo terapia, mas os psicólogos estão falando, né? Que a gente precisa descobrir os nossos gatilhos, né? Já ouviram falar? Ai, olha, isso aí me dá gatilho, isso aí eu fico mal, já começa a ter uma coisa da ansiedade, não sei o quê. A ansiedade, ela advém do quê? Do medo de não ter controle sobre as coisas. E aí, se a gente vai buscar lá atrás, na nossa infância, sabe aquela pessoa que precisou se virar? Era uma forte candidata a ser ansiosa no futuro, não é, Flávia? Por quê? Ela precisou se virar. E aí ela se viu sozinha. E aí, por isso que diz lá na Bíblia, descanse em Deus. Não é descansa, fica deitado lá que Deus resolve o seu problema. Mas, entrega na mão e faz. Como diz a música, mas segura na mão de Deus e vai. Porque ele não falou segura na mão de Deus e dorme, não. Ele não fala isso, Padre Zezinho. Porque não é a receita. Quando a gente conhece a nós, as nossas emoções, respeita aquilo, diz, eu sou uma pessoa que eu não gosto de tal coisa. Ah, você vai perder uns companheiros do lado. Aí, normal, fique tranquilo. Mas vem outros que tem a ver com seus novos pensamentos. E às vezes aqueles que não querem mais ficar, que falam, ai, ficou muito chato. Agora fica com esse negócio de conversa aí dos espíritos, né? Aí ficou chata, né? Assim, depois que você começou a ir com esse negócio dos espíritos, você mudou muito, você tá chata, né? Vamos lá no bar, vamos lá, não sei o quê. Não vou, né? Não é assim? Quando a pessoa passa a fazer aquilo que ela sente que faz bem, isso é amar a si para ter condições de amar o próximo. É muito importante a gente entender que Jesus dá o alimento em todos os aspectos. Ele fala, não se tornem ansiosos. A cada dia o seu mal. Ele quer dizer, as suas coisas, as suas lutas, seus problemas. Aí ele fala uma coisa bem bonita, que o pessoal confunde, né? Olhar todo dia Deus lhes dá. Né? E para encerrar, mãe, então canta, já que eu falei, canta, todo mundo conhece. Segura na mão de Deus e vai. Eu sei cantar. Você sabe? Sei. Acho que sei. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, todo mundo confunde, né? Segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem
procurar focar em dar pão para o corpo, dar amor para nós. Seguindo a Jesus, vamos estar comendo os 3 pães e tendo força suficiente para ajudar o outro. Fiquem com Deus. Até a próxima. Não sou eu que faço a prece. E agradecendo mais uma vez a Silvia por essa palestra maravilhosa, agradecendo a todos vocês nesse momento. Eu peço a ajuda de vocês para a gente fazer as vibrações, né? E nesse momento, vamos elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Irmão Maior, envolvendo o nosso planeta Terra, um coração gigantesco, cor-de-rosa, envolvendo de amor a toda a nossa humanidade, vibrando muita paz, muita luz, muito amor por todos aqueles países que se encontram em conflitos. Vamos vibrando discernimento aos governantes para que possam estar olhando pelos seus governados. Vamos vibrando muita paz, muita luz, muito amor por todas as casas de orações. Vamos vibrando muita luz pelos nomes das pessoas desencarnadas nas caixinhas de vibrações de todas as igrejas. Vamos vibrando muito amor por todas aquelas pessoas que se encontram nas ruas, sem um teto, sem um lar. Que o nosso Pai amado possa estar envolvendo cada uma delas. Vamos vibrando por todas aquelas pessoas que se encontram nos leitos de hospitais, vibrando a luz verde da cura por cada uma delas. Que se for do merecimento de cada uma, possa estar recebendo a cura necessária. Vamos vibrando paz, luz, amor, fraternidade, por todas aquelas pessoas que se encontram doentes do corpo físico e espiritual. E que no dia de hoje, com este pão do Espírito que recebemos aqui, possamos estar nos melhorando a cada dia, nos envolvendo o nosso coração de muita paz, muita luz, muito amor. Vamos vibrando por todos os nossos lares, muita paz, muita luz e muito amor. Neste momento em que vibramos, pedimos à equipe espiritual que se encontra aqui neste momento, que já cuidou de cada um de nós, que ponha remedinhos salutares em cada garrafinha de água, que cada uma dessas garrafinhas receba o nosso remedinho para cada uma das nossas dores. Também o pessoal da live que está assistindo, que seja colocado o remedinho nas garrafinhas de água de cada um. E assim, agradecidos que estamos, Pai, pela oportunidade, pedimos a permissão para estar encerrando a nossa live da noite de hoje e dando continuidade no tratamento lá dentro da sala. Agradeço a todos que aqui se encontram e ao pessoal da live também. Boa noite a todos e vamos assim dar seguimento lá na sala. Graças a Deus.